Graça e paz do Senhor, irmãos. Uma alegria poder estar de volta com os queridos e gostaria de convidá-los, também gostaria de saudar a todos aqueles que participam dessa transmissão conosco, irmãos e amigos, que o Senhor abençoe e se digne de abençoar a tua vida e o teu coração. Queria convidá-los a abrir as suas Bíblias no Salmo de número 73. Será nesse salmo que nós refletiremos um pouco hoje pela manhã acerca da benignidade de Deus e principalmente quando Ele nos fala, assim como disse esta canção, em meio a temporais de dúvidas, muitas vezes de crise, e só no Senhor nós encontramos real refúgio e o amparo que o nosso coração necessita. Convido então você a estar abrindo a sua Bíblia no Salmo de número 73. Para refletirmos nesse Salmo, nós teremos a oportunidade de estar lendo o seu início e o final do Salmo. São 28 versículos, nós vamos resumir a leitura, até porque ler essas 4 passagens nos dão um panorama geral do que Asaf, ou os filhos de Asaf, eles tiveram por intenção transmitir inspiradamente a palavra de Deus para nós. Assim nos diz a palavra do Senhor. Leremos Salmo 73, versículos 1 e 2, e em seguida peço que seu olhar se volte para os 2 últimos versículos do Salmo, que são os versículos 27 e 28. Assim nos diz a palavra do Senhor. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Versículos 27 e 28. Porque os que se afastam de ti, eis que perece. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Que o Senhor, pois, aplique a sua santa palavra aos nossos corações. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu gostaria de orar por você e também orar com você. Senhor, quero lhe agradecer por essa oportunidade de poder transmitir a tua palavra aos nossos irmãos, aos nossos amigos que estão aqui, à nossa família. Também, Senhor, ter a oportunidade de estar transmitindo aos nossos irmãos e amigos que assistem, têm a oportunidade de participar desta mensagem, Senhor, através dos canais da igreja. Te pedir, meu Deus, que o Senhor se apiede de nós e que através da instrumentalidade e graça que há no Teu Santo Espírito, o Senhor possa falar a cada coração. Nos ajuda, Senhor, a esquadrinhar nosso entendimento para compreendermos as maravilhas da Tua lei, as maravilhas da Escritura e assim avaliarmos aonde o nosso foco, aonde o nosso olhar tem sido de fato colocado. Possamos chegar, assim como Asaf o fez, à conclusão que bom é estar ao lado do Senhor e ter o Senhor como refúgio, pois quando fazemos isso, temos condição e propriedade de falar do Senhor àqueles que estão à nossa volta e neste mundo, a proclamar os feitos e virtudes do Senhor na terra. Em Cristo Jesus. Amém. Queridos, os versículos que lemos podem, como nós já mencionamos aqui, resumir um pouco do conteúdo completo deste salmo. É como se esses versículos, os 2 primeiros versículos do Salmo 73 e os 2 últimos versículos, eles fizessem uma síntese que nos permite
identificar uma espécie de paralelismo, de contraste no Salmo. O autor, ele inicia esse Salmo por uma conclusão. E nessa manhã eu queria conversar com você sobre olhares que são colocados neste Salmo, especificamente 3 olhares, 3 formas de olhar que Asaf emprega no Salmo. Nesse paralelismo que ele faz dos 2 primeiros versículos e dos 2 últimos, a gente consegue enxergar a seguinte estrutura. É como se Asaf ele começasse o Salmo por sua conclusão. Veja que ele vai dizer, como está colocado aí, como está projetado para nós. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Ou seja, ele faz uma declaração da bondade de Deus. Ao mesmo tempo que ele faz a declaração da bondade de Deus, ele faz uma consideração acerca de si. E no versículo 2 ele diz: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Ou seja, ele fala da sua fraqueza e quase tropeço. No versículo 3, se você continuar olhando na sua Bíblia, você verá que ele diz a razão de onde ele quase tropeçou. Ele tinha inveja do ímpio e daquilo que o ímpio conseguia ter para si na sua vida, enquanto ele, como justo e como homem que temia a Deus, não desfrutava da mesma sorte e das mesmas bênçãos do ímpio. Ao final, há um novo contraste. Ele fala sobre uma constatação de prejuízos e de infidelidade, que a infidelidade pode vir a trazer. Ele diz: os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. E mais uma vez ele fala sobre si. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor ponho o meu refúgio para proclamar todos os dias as suas maravilhas. A conclusão é que bom é estar junto a Deus e nele se refugiar. O Salmo 73, dentro do Saltério, ele abre o chamado terceiro livro, o livro de Salmos que nós temos nas nossas Bíblias. Ele é dividido em 5 livros, e esse livro é o que abre o terceiro. E nós temos a oportunidade de ver, como alguns estudiosos dizem, esse contraste antitético, antitemático, que é apresentado no Salmo. Esse salmo ele é atribuído a Asaf, ou talvez aos filhos de Asaf, pessoas ligadas à sua família. Alguns especialistas em poesia hebraica, eles chegam a essa conclusão. E em uma reflexão panorâmica do Salmo 73, eu consigo identificar aqui para nós, queridos, pelo menos 3 olhares que o salmista coloca. O primeiro olhar é o olhar sobre os ímpios. Você verá que no versículo de número 3, Asaf vai falar sobre a inveja que ele tem dos arrogantes e perversos. No versículo de número 6, ele vai falar sobre a inveja que tem também daqueles que são soberbos e violentos. Ele vai fazendo toda uma descrição que se estende até o versículo de número 12. Ele fala no versículo 8, eles são maliciosos. No versículo 11, são afrontadores. Eles chegam a olhar para Deus e a zombar de Deus. Mas mesmo assim, essa é a constatação que Asaf faz no versículo de número 12. Mesmo assim, eles aumentam a sua riqueza. Então, a primeira seção que nós vemos no Salmo é o olhar do salmista sobre os ímpios. Uma segunda seção é o olhar do salmista sobre si. E aí, voltando ao versículo número 3, nós temos a oportunidade de ver que ele invejava o mal, ele invejava a prosperidade do ímpio. No versículo 13, a gente vai ver que esse mesmo homem que temia a Deus parece um tanto parcial e contraditório
não é? Pois ele enxerga essa prosperidade do ímpio e chega até a concluir, não é, de que em vão para ele foi lavar a sua mão na inocência. Não é? E ele se percebe então fraco e também vulnerável. A gente consegue ver, enxergar isso no versículo de número 14, quando o salmista irá nos dizer o seguinte. Me permita ler para os irmãos. Pois de contínuo eu sou afligido, e cada manhã eu sou castigado. A condição em que seu coração se encontrava era uma condição de amargura. No versículo 16, ele ainda dirá: em só refletir para compreender isso, achei muita pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. No primeiro momento, ele olha para a prosperidade do ímpio. No segundo momento, ele olha para a sua própria condição. E no terceiro momento, ele consegue, nós conseguimos ver um terceiro olhar dentro do Salmo, que é justamente o olhar do salmista sobre Deus. No versículo 1, ele vê a Deus como sendo bom. Nos versículos 18 a 20, como sendo justo. No versículo 23, Deus é apresentado por ele como seu sustentador. No versículo 24, Deus é apresentado por ele como seu conselheiro. E no versículo 25, ele é o seu recurso no céu. É a quem ele pode recorrer no céu. E, consequentemente, o seu prazer na terra. Deus é para ele, versículo 26, a sua fortaleza e herança. Então, com essa divisão proposta, eu queria iniciar a exposição desse salmo para, em ocasião oportuna, refletir mais esmiuçadamente sobre todos esses olhares lançados pelo autor, que vão nos ajudar nessa exposição do texto. Asaf vive aqui, queridos, aquilo que talvez em algum momento das nossas vidas, e eu me incluo juntamente com os irmãos e com aqueles que estão tendo a oportunidade de estar participando dessa transmissão, em algum momento de nossas vidas, nós chegamos a esta conclusão, de que parece não valer a pena andar em piedade, parece que não vale a pena servir a Deus. De forma ampla, o que Asaf trata não é estranho à literatura dos Salmos, nem a outros autores, nem a outros salmistas. Ele dialoga com a temática tratada, por exemplo, se você for com a sua Bíblia no Salmo 37, você vai ver Davi, no Salmo 37, falando sobre a temporária felicidade dos perversos. No Salmo 49, os filhos de Corá, talvez na sua tradução seja Coré, eles também irão falar sobre a vaidade do homem e como parece que o homem mau se dá bem na vida. A temática ética discutida dentro do Salmo de número 73 e vista em outros salmos, ecoa como também sendo a crise, por exemplo, vista no livro de Jó. E a pergunta que nós nos faríamos é: como Deus pode permitir o sofrimento do justo? É isso que Asaf questiona. Esta é a crise do salmista no Salmo 73. Como conciliar a relação entre a bondade de um Deus justo e a prosperidade, ou como se diz nos dias de hoje, o sucesso daqueles que não o temem? Certa vez, tendo a oportunidade de refletir sobre estes versículos com os membros da minha família, um deles compartilhou, eu não estou conseguindo passar aqui, se a Alecilda puder colocar num slide que nós temos aí,
uma poesia, de Luís de Camões. O título dessa poesia é Quanto ao Desconcerto do Mundo. A gente pode talvez achar que esse tipo de crise, esse tipo de drama que Asaf está demonstrando no versículo número 73 é algo que só acontece com aqueles que são do ambiente da religião, Mas isso é algo que atinge a todos aqueles que vivem debaixo do sol. E essa poesia de Camões, ela diz o seguinte: os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mau, mas fui castigado. Assim só para mim anda o mundo consertado. Permite identificar aqui. Então, na primeira estrofe, quando tivermos a oportunidade de projetar, há um entendimento retributivo na mente do poeta, uma lógica de compensação aplicada nas conclusões dessa poesia. E isso é fruto da cosmovisão de mundo, que o poeta tem. Isso é fruto da maneira como ele vai enxergar o mundo. No entendimento do poeta, no entendimento de Luís de Camões, cada um deveria ser retribuído por aquilo que plantou. Há aqui, queridos, nessa poesia, essa é a primeira parte, queria que pudesse ser passado a segunda parte. Há aqui uma conclusão que não considera definitivamente, obrigado Henrique, não considera definitivamente a perspectiva da eternidade. Veja quando ele diz aí: cuidando a alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mau, mas fui castigado, assim que só para mim anda o mundo consertado. A pessoa que vê a vida sobre a lógica da retribuição, sobre a lógica retributiva, ele vai achar que tem direito de receber coisas boas, porque supostamente Deus aprova a sua maneira de andar. Mas a gente sabe, que na vida há justos que passam por sofrimentos. Há pessoas que andam de fato em uma vida justa e piedosa diante de Deus, e mesmo a despeito desta realidade, essas pessoas passam por sofrer. Então, essa conclusão é uma conclusão que não consegue enxergar a perspectiva da eternidade. Cosmovisão essa, que deve ser aquela que acompanha a vida daqueles que temem a Deus. Diante disso, queridos, eu gostaria que nós considerássemos aqui que observar o mundo e se afastar de Deus, como veremos no versículo 27, é algo que pode trazer real ruína e destruição para as nossas vidas. Observar o mundo e se refugiar em Deus é aquilo que de fato é desejável. Nós encontramos isso no versículo número 28. E o melhor que todo crente deveria fazer, que todo cristão e aquele que teme a Deus deveria se encontrar. E por último, pensar, refletir que esses olhares podem nos fazer mais parecidos com Cristo. Talvez seja a hora de passarmos a olhar as circunstâncias adversas da vida e, ao invés de questionar a bondade, a benignidade, a providência de Deus, mesmo em meio a essas lutas, concluir que, de fato, Deus é bom. Há um dizer que eu acredito que, desde a base nossa em departamento infantil, ou se tivermos passado pelas fases mais novas da nossa vida, há um dizer muito popular entre nós cristãos, de dizer que Deus é bom
e Ele é bom em todo o tempo. Mas se essa é uma constatação somente convencionada, ou seja, somente combinada entre o meu coração e aqueles que vivem e têm uma fé parecida com a minha, essa será uma constatação de que nas horas de aflição ela não será capaz de nos fazer refletir como a bondade de Deus é poderosa para nos refugiar e nos trazer a paz necessária em tempos de crise e em tempos de aflição. Corremos o risco de ser parciais, como Asaf o foi por um momento, ao ponto dele chegar a dizer: quase que meus pés resvalaram, quase que os meus pés escorregaram, porque eu desejava, eu invejava a prosperidade dos ímpios. Asaf olha para essa condição, e quando nós lemos essa parte, quando ele descreve o ímpio, e a gente fica se perguntando como alguém que teme a Deus pode desejar ser dessa forma. E a pergunta que eu me faço, queridos, e preciso fazer ao meu coração e aos nossos corações nessa manhã, nos sondando realmente, é: quem não? Quem não já desejou, não é? Viver da maneira como bem entendia, não ter que prestar contas a absolutamente nada nem ninguém, e não ter falta de absolutamente coisa nenhuma. Se a motivação do nosso coração estão colocadas sobre o plano da horizontalidade, e a gente só enxergar os benefícios de uma vida com Deus a partir de coisas que venhamos a ter ou venhamos a obter, o nosso coração está mais arraigado, está mais preso às coisas da terra do que propriamente aonde ele deveria estar, que é no anelo da perspectiva das coisas eternas. Essa observação precária, constatada, né, por Asaf, veio a mudar quando ele, no versículo de número 17, irá dizer, né, até que entrei na casa do Senhor. E aí ele não está falando, queridos, especificamente de um lugar físico, por exemplo, como nós temos aqui, né, a nossa igreja, a igreja onde congregamos. Não é uma questão de referencial geográfico, não é uma questão de tocar coisas as quais a nossa mente parece que santificou. Não é uma questão mágica. Quando Asaf faz referência até que entrei na casa do Senhor e atinei na casa do Senhor com o fim deles, né, você vê que na casa do Senhor não há nada fisicamente, estruturalmente colocado neste lugar que diga que ser fiel a Deus vai fazer com que nossa vida seja melhor do que a vida de um ímpio, de uma pessoa que não tem o temor de Deus. O que Asaf está querendo dizer no versículo de número 17, ao referir-se até que entrei na casa do Senhor e atentei para o fim deles, é que ele passou a se relacionar com Deus de uma maneira diferente. Ele passou a se relacionar com Deus e a enxergar a mão de Deus dirigindo a sua vida, de maneira que esta vida viesse a encontrar em Deus a satisfação necessária para transitar nesse mundo, não é? Para viver nesta terra. Note o que diz aí o versículo 23. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita. Se eu pedisse para que cada um dos irmãos aqui tivessem a oportunidade de nos contar e compartilhar conosco momentos em que de fato você percebeu a boa mão de Deus lhe segurando e lhe sustentando, nós teríamos uma grande
diversidade de testemunhos aqui para escutar. Porque não há ninguém que de fato tenha um relacionamento com o Senhor que não tenha experimentado isso. No versículo 24 ele diz: tu me guias com o teu conselho. Deus é reconhecido por ele como seu conselheiro e me recebes na glória. Quando é que Asaf consegue enxergar Deus? Como é que há esse ponto de virada dentro da narrativa que Asaf nos oferece no capítulo número 73 dos Salmos? Isso acontece quando ele passa a ter um relacionamento com Deus que lhe permite enxergar a vida pela perspectiva eterna e não pela perspectiva terrena, e não pela perspectiva das coisas que estavam à sua volta. Ele vai constatar nos versículos 18 a 20 que ao ímpio, as coisas não irão bem a vida toda. Juízo e até mesmo desespero, ele chega a falar isso, irão sobrevir à sua vida ou à geração posterior, se continuar andando em sua impiedade. O consolo do salmista é o amparo em Deus, versículos 23 a 26. E no final, como nós já mencionamos, ao infiel cabe-lhe a destruição, versículo 27, e o fim daquele que confia em Deus, versículo 28, é a presença de Deus. Asaf constatará que Deus, ele é a nossa herança para sempre. De que maneira essa constatação de Asaf pode nos fazer, nessa manhã, conhecermos mais do nosso Senhor Jesus Cristo e nos parecermos mais com o Senhor? Então, quando o salmista chega à conclusão, no versículo de número 25, quando ele irá dizer: quem mais tenho eu do céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. O Senhor é a minha herança para sempre. E que herança é essa, queridos? Que legado é esse do qual Asaf pode nos fazer, com sua experiência, nos parecer mais com Cristo? Eu diria pela constatação do próprio apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 19. Pois a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Não sei se você já olhou com atenção a perspectiva da eternidade que há nesse texto. Eu creio que se eu pedisse para cada um aqui levantar a mão e dizer que é um privilégio crer em Cristo, você certamente levantaria a sua mão e diria que sim, é um privilégio. Que isso faz com que, por exemplo, nós passemos por dias de aflição e flagelo, como os que nós temos vivido no último ano, e tenhamos uma maneira de olhar e de enxergar tudo isso que estamos passando de forma totalmente diferente que outras pessoas que não têm a fé e não têm a nossa esperança. Certamente você diria, é um privilégio crer em Cristo. Mas note que o apóstolo Paulo vai além disso. Ele vai dizer aos irmãos em Filipos, que foi-vos dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Então, o Salmo de número 73, ele nos faz conhecer mais a Cristo e nos parecer com Cristo, quando nós compreendemos que não basta simplesmente crer nele, mas é crer nele em todo o tempo, mesmo nos dias de aflição, mesmo no tempo de crise. Isso nos faz perguntar: será que realmente o nosso coração, aquilo que Ele deseja, nos traria a satisfação de que precisamos? Onde de fato está colocado o nosso foco? Asaf nos apresentou aqui 3 olhares. O olhar sobre
a vida do ímpio que ele chegou a desejar, o olhar sobre a sua própria vida, que na experiência de um relacionamento com Deus fez com que ele não olhasse a vida mais da maneira como via, mas visse esta vida por uma perspectiva eterna. Olhar a Deus. E quem sabe, assim como fez Jó, constatar, chegar à conclusão de que agora ele conhecia Deus não só pelo que ouvia falar, mas ele conhecia Deus porque os seus olhos de fato viam a Deus. Onde está colocado o nosso foco, queridos? Porque se eu tendo a trocar a esperança no Criador pela esperança na criatura, ou aquilo que a criatura pode me oferecer de benefício nessa terra, então Deus certamente precisará me afastar dessa aparente segurança que eu coloco em outras coisas e não nele. Se o meu coração está agarrado a motivos de segurança, a âncoras terrenais, pode ter certeza que o Deus que lhe ama, que o Deus que lhe chamou com laços de amor, ele poderá lhe afastar dessas coisas que lhe trazem a aparente segurança, para que você coloque, de fato, eu e você coloquemos os nossos olhos naquilo que é eterno e não naquilo que é passageiro, e não naquilo que é terrenal. Quais têm sido as conclusões das nossas observações sobre a vida, sobre as circunstâncias da vida? Como é que Deus faz com que aquilo que está na perspectiva do horizonte seja transformado naquilo que está na perspectiva do eterno? É quando ele me faz compreender, assim como fez com Asaf, de que ele é fraco, de que ele é vaso, enquanto vaso não cabe a ele questionar o oleiro. Deus, enquanto Deus, ele nos fez vasos para fins distintos. Há vasos, inclusive, que foram feitos para destruição, mas aqueles que encontram em Deus e no Senhor Jesus Cristo a vida que lhe é doada, não por aquilo que eles possam conseguir ou venham a fazer na terra, mas gratuitamente através do Evangelho da graça. Quando nós nos encontramos assim em Deus, ainda que venhamos a ter rachaduras, a nossa vida é restaurada em Deus e ela encontra um novo significado. Foi isso que Deus fez com Asaf. Ele sai de uma perspectiva que o estava levando à amargura e à enfermidade emocional, e a sua vida ela é restaurada. Ele vem a entender qual o verdadeiro sentido da sua vida. O convite que gostaria de fazer para os irmãos e irmãs, refletindo nesta manhã, é que nós passemos a enxergar a vida sob a perspectiva da eternidade. A fonte de poder revelado em nós através de uma vida com Cristo, queridos, muitas vezes ela se dá por meio da constatação da fraqueza. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: quando sou fraco, aí é que sou forte. Então, é muitas vezes quando nós nos rendemos ao Senhor, diante das nossas fraquezas, que nós encontramos a força necessária para transpor as adversidades e as aparentes injustiças dessa vida. É Deus quem determina que as provações não sejam para nós razão de nossa queda, mas ao contrário, que elas venham ser para nós razão
para que venhamos a amadurecer e nele sermos fortalecidos. As provas que eu e você passamos, elas não são acidentais. Elas muitas vezes são colocadas nas nossas vidas. Muitas vezes, as injustiças são colocadas diante de nós, para que Deus nos fortaleça e nos faça mais fortes em meio a essas adversidades. Elas são também o meio de Deus continuar a sua obra redentora até que ela venha se completar nas nossas vidas no dia de Cristo. Queria me convidar e convidar você a que nós coloquemos o nosso olhar nas riquezas eternas da redenção, pois é em meio às provações e crises de fé que a vida de Jesus ela é revelada. Conforme eu sou posto, queridos, ou sou exposto, eu e você somos expostos à morte todos os dias. A nossa vida ela passa a ser menos vista, e o que de fato aparece é a vida de Jesus Cristo. Então, em última instância, nós precisamos entender que o Evangelho não é sobre nós, mas é sobre o Senhor. Quem tem que aparecer não são os meus méritos, os meus predicados, a minha capacidade, mas quem tem que aparecer na minha vida é de fato o Senhor. Bom é estar com o Senhor. Essa é a constatação de Asaf. Se afastar de Deus em meio à crise é dar certamente em caminho de ruína. Nós podemos nos parecer mais com o Senhor e conhecê-lo mais quando nós entendemos, assim como o apóstolo Paulo o compreendeu em Romanos 8, versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. A João Batista, em meio a crises de fé e ao questionamento dos seus discípulos, a respeito daqueles a quem Jesus agora passava a arrebanhar em Israel e não mais João, ele diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Então é menos de Alexandre e mais do Senhor. E isso só acontece quando eu morro para mim mesmo. Quando eu deixo de reivindicar supostos direitos, porque estou na igreja há muito tempo, ou porque passei por essa e por aquela situação da vida. É menos de mim, para que de fato o Senhor seja visto em nós. Constatação final de Asaf é: bom é estar com Deus, nele se refugiar, proclamar e anunciar os seus feitos. Bom é estar com Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículos 14 e 15 nos dirá: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da vossa esperança. Nós somos colocados nesse mundo, amados, como testemunhas nesta terra. Então, aqueles que estão à nossa volta, muitas vezes talvez eles não venham a dirigir a você, a mim, uma pergunta especificamente: como é que você vai lidar com essa situação? Como é que você vai responder a esta situação? Mas no fundo, as nossas vidas, enquanto testemunhas do Senhor, fazem com que
o mundo à nossa volta tenha esta expectativa. Se não tiver esta expectativa, a expectativa de que maneira a fé desta pessoa irá proceder, irá responder a esta situação. É porque talvez a minha e a sua vida esteja se parecendo mais com a vida daqueles que não têm esperança. E aí é nesse momento que eu preciso, colocar o meu coração, a minha fé, refletir se de fato o meu olhar não precisaria estar no lugar certo, não na perspectiva terrena, mas na perspectiva eterna. Ter este ponto de virada na vida como foi com Asaf, o ponto de virada a qual eu me refiro, meus amados, não é aquilo que eu consigo fazer com os meus esforços, não. Mas é quando eu consigo me relacionar com Deus de tal maneira que eu não vivo mais para mim, mas Ele passa a viver em mim. É o versículo 17 do Salmo 73. Até que eu atinei com o fim dos ímpios, ou seja, com esse mundo horizontal, Quando eu entrei na casa do Senhor, quando eu passei a viver um relacionamento de maior aprofundamento com Ele, de maior profundidade com Deus. De que maneira isso é possível nas nossas vidas? Certamente através da comunhão dos santos, como nós temos a oportunidade de estar fazendo aqui, por exemplo, cultuando ao Senhor juntos. O cultivo de uma vida de oração. A leitura da palavra de Deus. Eu costumo dizer para as pessoas que eu tenho a oportunidade de ensinar no seminário, aos nossos alunos, que a gente só dá aquilo que a gente tem para dar. Ninguém dá aquilo que não tem. Então, quanto mais eu tenha e conheça de Deus na sua palavra, mais condições de falar dele com propriedade eu vou ter. Agora, se eu não conheço ao Senhor, nem me aprofundo no conhecimento da sua palavra, eu pouco terei do que falar do Senhor, porque a gente não fala daquilo que não conhece. Se eu não me aprofundar em conhecer ao Senhor, se meu conhecimento do Senhor for um conhecimento superficial, muitas vezes eu posso correr o risco de como fizeram os amigos de Jó, por exemplo, falar sobre o Senhor para outras pessoas, aquilo que não dizia respeito a ele, aquilo que não era reto. Essa é a repreensão que os amigos de Jó recebem. Vós falastes de mim o que não era reto, acerca de meu servo Jó. Então não é se acostumar a ter uma vida de prática religiosa, mas o Senhor nos chamou a ter um relacionamento com Ele. Isso sim é atentar com o conhecimento de Deus na casa de Deus. É em meio a estas provações que a vida de Jesus ela pode vir a ser revelada nas nossas vidas. Conforme eu sou posto a morrer diariamente para mim mesmo, a sua vida irá aparecer. Meus amados, esse salmo, qual nós terminamos aqui, concluímos aqui essa uma exposição panorâmica. Ele deve nos fazer chegar a duas conclusões. Primeira delas, Deus é bom e Ele é bom em todo o tempo. Eu e você, nós somos frágeis, muitas vezes contraditórios. E se nessa contradição nós nos afastarmos de Deus, isso pode dar em caminho de ruína. E ao final, queria que a gente pudesse ler este versículo juntos, pedir que a projeção coloque para nós Salmo 73, versículo 28.
Bom é estar com Deus. Peço que nós possamos ver novamente esse versículo e ler ele juntos, finalizando então esta mensagem. Leiamos todos juntos o Salmo 73, 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Olhe bem para o que está colocado aí. No Senhor Deus ponho o meu refúgio. Para ter alívio para as minhas crises? Para alcançar algum benefício da vida? Não. Nele eu ponho o meu refúgio, leia junto comigo, para proclamar todos os seus feitos. A minha e a sua vida, quando nos refugiamos em Deus, passa a ser um testemunho de Deus e da vida de Cristo para esse mundo. Fomos chamados para viver para a sua glória, que através da graça que há na sua palavra, o Senhor nos ajude a viver assim. Que o Senhor, pois, aplique a sua santa palavra nos nossos corações. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus, a Ti sejam dadas toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ajuda-nos em nossas fraquezas e fragilidades. Faz de nós, Senhor, um testemunho vivo nesta terra para glorificar o Teu nome. Que venhamos a dar para este mundo que se perde a esperança, o conhecimento da esperança que há no Teu Filho Jesus Cristo. Nos ajuda a olhar as nossas vidas menos por olhos terrenais. Ajuda-nos a ter um olhar sobre aquilo que de fato é eterno. A vivermos a esperança da glória que há na ressurreição, prometida e conquistada pelo Teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu te peço, Senhor, que através da graça que há no Teu Espírito, venhamos a constatar nesta manhã, de que bom é estarmos com o Senhor. E assim, chegando a esta constatação, que nós proclamemos os Teus feitos. Em Cristo Jesus é que nós a Ti oramos. Amém. Deus os abençoe, queridos.